Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu final de semestre na universidade. Sim, gente, estou no meu final de semestre. Estou no mês de julho, né? Estamos no mês de julho e ainda não tive férias, né, meus amores? Quem estuda em universidade pública vai saber, né? A gente ainda não teve férias e ainda estamos finalizando alguns componentes, né? Essa semana, graças a Deus, a gente finaliza, né? Alguns componentes, porém outros ainda têm atividades a serem entregues, ainda tem aulas a serem assistidas. O final do último dia, né, de aula do semestre ficou previsto para o dia, acho que 29 ou foi 27 de julho, mas nós não vamos ter aula até essa data, né? Os professores finalizam antes, né, geralmente. Mas, assim, eles têm o limite, essa data, né, 27 ou 29 de julho. Mas sempre termina antes, né, graças a Deus. E aí vou estar compartilhando com vocês. Então, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo de rotina acadêmica, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, tá? E também não se esqueça de ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu posto por aqui, ok? Bom, gente, hoje é uma segunda-feira, tá? Eu fui pra faculdade hoje, era pra ter começado a gravar esse vídeo mais cedo, né? Pra poder mostrar pra vocês a semana completinha, só que eu me esqueci. E aí, tô começando a gravar agora. Hoje, gente, eu tenho que fazer uma síntese, tá? De um seminário que a gente assistiu hoje para poder entregar amanhã, que amanhã será o último dia do componente de psicologia da educação, né? Então eu preciso entregar essa atividade amanhã mesmo. E aí a gente vai fazer uma confraternização, vai ter também um momentozinho pra gente descontrair, né? Enfim, vou mostrar pra vocês. E aí eu tenho que fazer essa síntese e tenho também que finalizar uns mapas conceituais para eu poder entregar amanhã também. Ao total são 7 mapas. Sim, gente, a professora passou pra gente 7 textos e ela quis o mapa conceitual de cada um desses textos. Então eu vou finalizar. Eu acho que eu já fiz 5, faltam 2. E aí é isso que eu vou estar fazendo hoje, entre hoje e amanhã de manhã. Eu ainda estou de férias, estou de recesso, né? Recesso junino da escola que eu faço estágio. Na verdade, esse recesso acaba também essa semana, né? As aulas na escola voltam na quinta-feira. E aí eu tô aproveitando nesses últimos dias para acordar um pouquinho mais tarde e também para poder finalizar tudo que eu tenho para finalizar da faculdade, né? E aí, graças a Deus, tá tudo certo. Então, entre hoje e amanhã de manhã, eu tenho isso para fazer, né? E também preciso pesquisar algumas entidades comunitárias, né? Algumas instituições comunitárias que trabalham, né? Com a defesa de crianças e adolescentes, para poder fazer uma outra atividade que tá me dando um pouquinho de trabalho. Mas depois eu comento com vocês certinho como que é essa atividade. E aí é isso, né, gente? Vou começar agora a fazer os mapas e também fazer a síntese. E lembrando, gente, que essas duas atividades são manuscritas. Pense, gente, essa coisa de fazer atividades manuscritas. Nossa, esse semestre teve muito, muito, muito. E é extremamente cansativo, gente. Na verdade, é porque a gente já se desacostumou, né? A gente acostumou a fazer tudo digitado. E aí, agora, nesse processo de fazer coisas manuscritas, complicado. Mas dá certo, né? Então, vou começar aqui agora. Gente, eu nem acredito, mas eu finalizei o último mapa conceitual. Gente, sério, eu não tô nem acreditando. Já tem tempo que eu tô fazendo esses mapas e, tipo, nossa, enfim, o último. Vou mostrar pra vocês como ficaram os outros. Olha, gente, aqui estão todos os mapas. Ai, gente, tô muito feliz, sério. Tá dobrado, tá, gente? Eu fiz no papel pautado, porque no papel ofício não ia caber, né, gente? Porque eu sabia que eu não ia conseguir, tipo, deixar menos do que essas informações que tem aqui. Então, eu escolhi fazer no papel pautado, porque aí qualquer coisa a professora dobra, fica prático, enfim. Então, tem vários aqui. Eu fiz um de cada cor. Esse daqui é roxo, esse daqui vermelho, rosa. Ó, esse daqui tá roxo e marrom, esse daqui azul. Esse daqui eu fiz no estante, né, gente? Falei que ia fazer marrom, mas desisti. Fiz azul, que eu não tinha feito nenhum azul, azul e rosa. Esse, verde. E esse último que eu acabei de fazer, laranja. Aí é isso, gente. Vou guardar tudo, colocar no classificador pra entregar amanhã. Olha, gente, a minha listinha de pendências acadêmicas do fim de semestre. Basicamente, essas foram todas as atividades e trabalhos que eu tive que fazer e entregar nessas últimas semanas, né? E aí já tá quase tudo com o checkzinho, só falta a apresentação do seminário de EJA,
Falta também a oficina de direitos humanos, que a gente vai apresentar já amanhã. Amanhã? Não, depois de amanhã, também um susto agora, gente, depois de amanhã. E também a parte escrita do trabalho de educação inclusiva, que também vai ter uma apresentaçãozinha, e aí vai ser sexta-feira. E também tem esse trabalho aqui, ó, de entrevista a uma instituição, né, de direitos humanos, que eu falei pra vocês que tá me dando um pouquinho de trabalho, mas eu vou resolver. E aqui, gente, é um trabalho também que eu imprimi hoje, que também é para entregar quarta-feira. Olha só, gente, que interessante. A professora pegou uma carta, que é a carta de Cora, que foi escrita pelo Dr. José Lino Coutinho. Basicamente, é uma carta em que ele fala sobre a educação da filha dele. No caso, é uma carta em que ele escreve as orientações para a cuidadora da filha dele, né? Cuidadora, educadora, na verdade, né? Porque além de cuidar da filha, ela também vai ensinar a filha dele, né? E aí, gente, é uma carta super antiga, né? Foi escrita em 1849. E aí tem muitas coisas absurdas na carta que hoje em dia a gente não pratica mais, a gente não acredita mais, né? E que hoje em dia não faz o menor sentido, né? Então a professora pediu para que a gente escrevesse uma resposta a essa carta. Então tá aqui, né? Resposta à carta de Cora. Aí eu fiz a resposta, né? Escrevi. Essa atividade era para ser feita em dupla. E eu comecei fazendo em dupla, né? Inicialmente. Só que aí a minha colega acabou dizendo que nós tivemos divergência de opinião, né, em relação à carta, então, para não ser injusto para nenhuma das duas, a gente optou por fazer individualmente. Então, eu terminei de escrever ontem essa carta. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Deu... Calma, gente. Deu essa parte, essa... E aqui o finalzinho, gente, eu odeio quando acontece isso, mas... Enfim, aí eu fiz, né, no formato de carta mesmo, ó, a data, tudo certinho. E aí já tá aqui pronta para ser entregue. Bom dia, gente! Já estamos no outro dia, né? Hoje já é uma terça-feira. E eu já estou aqui, né, gente, na função, fazendo a síntese que eu falei pra vocês, né, que eu ia deixar pra fazer hoje. Então é isso, né, gente? Já estou aqui com o notebook. A gente tem o costume de, tipo assim, quando terminar a apresentação, a equipe que apresentou compartilha o slide com a turma pra gente poder relembrar os tópicos, né, que foram abordados durante o seminário e construir a síntese. Então, eu estou aqui com o slide da equipe, né, no meu notebook e estou fazendo aqui, né, escrevendo a síntese. Então, quando eu terminar, eu mostro pra vocês como ficou. E hoje eu tenho aula, né, gente? Hoje tenho aula de História e Cultura Afro-Brasileira, né, que é a matéria que eu vou entregar aqueles mapas que eu fiz ontem com vocês. E também tenho aula de Psicologia da Educação, que é a matéria que vai encerrar hoje, né, o componente que vai encerrar hoje. E aí, essa é a última atividade que a gente tem pra entregar. E aí vai ter também uma confraternização e tal. E aí é isso, né, gente? Estou animada. Adoro, gente, terminar componente. É uma sensação tão boa, sabe? De tipo assim, acabou, chega, pronto. E também, gente, na verdade, eu acho que o componente de história também acaba hoje, porque a gente não tem mais nada pra fazer. Hoje, na aula, a gente vai ter 2 apresentações de seminários, que são os 2 últimos grupos que ficou pra apresentar, e vai ter a entrega desses mapas. E só. A gente não tem mais conteúdo, não tem mais nada. Então, não sei, né? Mas como ela não falou que hoje ia encerrar, eu não sei se vai ter mais alguma aula pra poder falar mais alguma coisa, mas é isso, né? Eu vou atualizando vocês. Síntese concluída, meus amores. Olha só. Gente, já estou prontinha para ir para a faculdade. Vou mostrar para vocês meu look, tá? Que eu arrasei hoje. E aí é isso, gente. Daqui a pouquinho eu tô saindo de casa, né? Eu vou sair 1 hora. E aí hoje eu vou ter que passar ainda numa padaria para poder comprar um bolo, né? Para poder levar para a confraternização que eu falei para vocês. E aí é isso, né, gente? Vou mostrar pra vocês meu look. Oi, gente, já cheguei da faculdade. Tô com a mesma roupa ainda, não tomei banho, nem fui comer, nada disso, porque eu prefiro chegar e já fazer as coisas que eu tenho que fazer logo, tá, gente? Pra depois descansar de uma vez só. E aí é isso, né, gente? Amanhã eu tenho aula de Educação em Direitos Humanos e também de Infâncias e Educação Infantil. E aí, gente, na matéria de Direitos Humanos, eu tenho que apresentar amanhã uma oficina, né? No caso, eu e o meu grupo, nós vamos apresentar uma oficina. E aí eu vou dar uma ensaiada, né, nessa apresentação. Na verdade, não tem muito o que ensaiar, né, gente? Porque é só apresentar o que a gente construiu nessa proposta, né, e tal. Então, não tem muito o que ensaiar.
E aí eu vou aproveitar também para poder dar uma ensaiada no seminário de EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, que vai ser na quinta-feira, depois de amanhã, né? Eu já tinha feito o roteiro já há muito tempo, porque eu achei que a gente ia apresentar esse seminário em um outro dia, mas acabou que não deu certo, então a gente vai apresentar depois de amanhã. Nós vamos também fazer uma confraternizaçãozinha nesse. Uma confraternização não, gente, porque o componente ainda não vai ter acabado. Mas a gente combinou de fazer tipo uma arraiá, sabe? E aí era pra ser antes, né? No mês passado. Mas aí, como aconteceram algumas intercorrências, né, nesse componente, acabou que ficou pra depois de amanhã mesmo. E aí é isso, né, gente? Eu vou fazer isso hoje. Não tenho atividade, nada pra fazer assim, escrito, nada disso. Graças a Deus, né, gente? E hoje eu encerrei 2 componentes. Sim, gente, não teremos mais aula de psicologia da educação e nem de história e cultura afro-brasileira, né, meus amores? Os primeiros componentes a serem encerrados, estou feliz, né? Graças a Deus deu tudo certo, todas as atividades entregues. Também pude aprender bastante, né, que é o mais importante. E é isso, né, gente? Tudo ótimo. Gente, agora eu vou começar a dar uma ajustada aqui nesse slide. Ele não começa aqui não, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Ele começa aqui. O tema do nosso seminário de EJA é Currículo e Práticas Pedagógicas da EJA, Avanços e Retrocessos. Vou mostrar pra vocês os meus slides, olha só. Práticas Pedagógicas da EJA, Características das Práticas Educativas na EJA, Exemplos de Práticas Pedagógicas, né? Enfim, e também tem esse aqui, mas é um vídeo, eu não vou passar pra vocês, porque senão, né, não sei se pode. E é isso, isso aqui eu vou dar uma ajustada aqui no final, vou acrescentar algumas coisas pra uma colega minha, que é nesse slide aqui. Eu vou diminuir essa nuvem, botar aqui o título e colocar algumas coisas escritas. Oi, gente, dia 3, né, do nosso vlog. Hoje é uma quarta-feira, né? Hoje meu dia começou bem cedinho, né? Acordei 5 da manhã porque eu tive um compromisso. E aí retornei pra casa e agora, né, 9h18, eu vou começar a dar uma estudada, né? Dar uma ensaiada a mais pro meu seminário, pra minha apresentação de hoje. Hoje eu tenho aula de Educação, Direitos Humanos e de Infância e Educação Infantil, né? E aí, na aula de Direitos Humanos, nós vamos precisar apresentar, né, a nossa oficina. E é assim, gente, essa oficina, a professora propôs, né, que a gente fizesse uma oficina sobre o combate à violação de direitos, né? E aí cada equipe tinha que escolher, né, um caso, né, de uma violação de direito e fazer uma oficina em combate a isso. E aí a minha equipe escolheu fazer uma oficina pedagógica sobre o combate à violação de direitos no âmbito da educação inclusiva, né, porque já é algo que a gente já vem estudando há um tempo, então é um tema que fica um pouco mais fácil pra gente, né. Aí a gente escolheu isso, e aí a gente fez, né, toda a nossa proposta de oficina e vamos apresentar hoje na aula. Então, assim, não é algo que eu preciso ficar estudando, repassando fala, nada disso, porque é algo que já tá, né, na minha cabeça, a gente já, né, tipo, é algo que a gente construiu, então a gente consegue falar com propriedade, e é isso. Aí depois, na aula de infâncias, nós vamos apresentar também uma carta, aquela carta que eu mostrei pra vocês. Então, a gente precisa ler essa carta pra toda a turma, e aí é isso, né? E também vamos ter mais uma confraternização. Sim, gente, eu não aguento mais, porque cada confraternização é um dinheiro que vai, né? É um bolo, tem que comprar uma coisa, e aí a gente já vai ter uma amanhã, gente, só que a de amanhã já tá marcada, né, há muito tempo. E aí, a de hoje foi assim, de última hora. E aí eu vou ver o que é que eu compro, né, pra poder levar. Mas é isso, né, gente? Lá vamos nós. Eu preciso dar uma ajustada aqui nesse slide de direitos humanos, né? No caso, adicionar mais 2 referências. A referência do site que a gente colocou da notícia e também de um vídeo. Antes que eu me esqueça, né? Eu vou adicionar essas referências. E aí vou dar uma repassada aqui e depois eu vou novamente voltar para a apresentação do seminário de EJA, né? Que eu vou apresentar amanhã. E aí sim eu preciso dar uma estudada novamente, dar uma repassada a mais. Prontinho, gente, terminei de organizar aqui, coloquei mais essas 2 referências, que foi a do vídeo que a gente utilizou e também a do site, né, da notícia. E aí ficou assim, gente, pra poder fazer slide, essas coisas, eu utilizo o Canva, tá, gente? Eu acho bem mais prático e é mais prático também até pra gente poder colocar lá na hora da apresentação, né, porque às vezes sempre dá problema, né? Aí pelo Canva fica melhor. Aí ficou assim, ó, oficina pedagógica sobre combate à violação de direitos no âmbito da educação inclusiva, aí aqui tem os componentes da equipe. Aí vem, né, nossa motivação inicial, os objetivos,
sensibilização, que essa é a parte que eu vou apresentar, né? A gente escolheu um caso concreto, que foi a notícia sobre alunos com autismo enfrentam desde problemas de inclusão até salas de aulas lotadas, né? A notícia tem essa manchete aqui, e aí eu vou apresentar. Vou também compartilhar a notícia lá na sala, ó, aqui tem um link certinho. E aí também aqui o vídeo, né? Coloquei também essa frase aqui como reflexão, né, pra deixar lá na sala. E também aqui tá o vídeo, tá vendo o link certinho que eu vou passar lá na hora da apresentação. E aí é isso, gente. Pra hoje tá ok, né? Gente, acabei de chegar na faculdade e tô andando aqui, né, rumo ao meu departamento. E aí quando eu chegar lá, eu vou no banheiro pra poder me trocar, né, gente? Que inclusive hoje eu tenho uma blusa específica pra usar. E aí é isso. Sextou, gente, finalmente. E eu já cheguei aqui na universidade, né? Tô aqui com as minhas sacolinhas, que tem o meu almoço, né? Que eu tive que comprar uma quentinha hoje. E também um suco, né, pra confraternização de hoje. Sim, gente, foi a semana toda de confraternização. Ninguém aguenta mais. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a minha mochila nova que eu comprei hoje. Eu tava precisando trocar de mochila, né? E aí hoje eu fui lá na loja e comprei. Aí vocês falam, né? Ah, final de semestre, porque ela comprou mochila agora, deixava pra comprar depois. Só que aí, gente, eu faço estágio também, né, meus amores? E aí eu uso muito a ecobag, né? Só que a ecobag, gente, ela cabe bastante coisa, mas também não cabe bastante coisa. Porque acaba ficando tudo misturado, né? Na mesma repartição, e aí eu não gosto muito. Eu gosto de mochila porque ela tem vários bolsos, dá pra guardar as coisas separadamente, enfim. E também é melhor porque, como eu vou do estágio pra faculdade, eu acabo levando bastante coisa na mochila. Então, preciso de espaço e tudo mais. Eu pensei, né, deixar pra comprar depois, quando eu acabar o semestre, mas eu ainda vou ter aula aí nas próximas 2 semanas, então não tô afim de ficar carregando o ecobag, não. E é isso, né? E como eu falei pra vocês, o meu estágio retornou, né? Aí as aulas da escola voltaram essa semana, na quinta-feira. E aí é isso, né? Estou na minha rotina normal novamente. Vou mostrar pra vocês a mochila. Olha que linda, gente. Ela é toda preta, tá? Não tem muitos detalhes, não. Mas tem essa flor aqui que eu achei a coisa mais fofa, uma margarida, né? E vem também um estojozinho, ó. Combinando. Achei linda. Ela tem vários bolsos. Aqui na frente, ó, tem um menorzinho. Aí aqui tem outro, um pouco maior. Aí tem mais outro aqui, ó, na frente. E tem o bolso principal, que é esse aqui. Super espaçosa. E tem também essa parte aqui, ó. E é isso. Nas costas ela é assim, normalzinha, e tem um espaço pra colocar garrafa de água, essas coisas. Então é isso, gente. Amei a mochila, eu tava muito precisando. E eu escolhi uma preta pra poder combinar, né, gente, com tudo. Porque a minha outra mochila, ela é verde e eu adoro, gente. Eu achava linda. Só que às vezes não combina, né, muito com uma roupa, um tom, enfim. E a preta não. A preta, ela combina com tudo. Então por isso que eu escolhi. Eu achei muito fofa, gente, essa flor aqui. Oi, oi, gente! Segundou, né? Mais uma semana do nosso fim de semestre. Inclusive, agora eu já sei exatamente a data que o meu semestre vai terminar, tá, gente? Eu vou ter a última aula no dia 24, né? Quinta-feira. Sem ser a quinta-feira dessa semana, na próxima semana. E aí, gente, só que, tipo assim, eu não vou ter aula a semana toda, não, tá? Semana passada, como eu falei pra vocês, eu encerrei, né? A gente conseguiu encerrar alguns componentes. Essa semana também a gente vai encerrar alguns. E aí, fica a última aula do componente de EJA, né, que foi o único que ficou faltando aula. Aí a gente vai
com esse componente até semana que vem, dia 24. E aí sim, encerra, né, gente? E aí, hoje, segunda-feira, cancelaram as aulas lá no departamento por conta de alguns probleminhas, né? E aí eu já aproveitei para poder ir fazer uma atividade que é uma pesquisa de campo, né? Como eu comentei para vocês, de direitos humanos. Inclusive, eu acho que eu não expliquei direitinho como que é esse trabalho. Eu vou explicar agora para vocês, já que já consegui, já tá pronto. Já tá pronto não, né? Eu tenho a entrevista, eu vou ter que ainda digitar tudo certinho. Basicamente, a professora pediu que nós fôssemos a uma entidade comunitária que trabalhasse na defesa, né, dos direitos de crianças e adolescentes. E aí eu fui em um conselho tutelar, né, que tem aqui num bairro próximo. Aí eu cheguei lá, me apresentei, né, falei que sou estudante da UNEB, que precisava fazer um trabalho de entrevista. Enfim, né, falei tudo certinho, apresentei também, né, meu comprovante de matrícula, né, para provar que eu sou realmente estudante da UNEB, porque o correto seria apresentar um ofício, né, mas eu pedi à professora esse ofício, mas acabou que ela ainda não enviou. Tem uma lista lá no grupo de pessoas pedindo esse ofício e ela ainda não enviou, né? Então, como eu não queria, tipo, ficar demorando de fazer esse trabalho, aí eu fui assim mesmo, apresentei meu comprovante de matrícula, aí deu tudo certo, fui bem recebida, inclusive a pessoa que me atendeu também pedagoga em formação, né? Só que ela trabalha lá, ela tem outra, ela tem outro, ela tem outra formação, né? E aí ela trabalha lá no Conselho Tutelar, e aí ela respondeu as perguntas que eu fiz, super tranquilo, foi ótimo, foram só 5 perguntinhas, depois eu compartilho aqui com vocês essas perguntas quando eu for fazer a digitação, e aí hoje eu vou ter aula online, né, gente, 3h15, né, a gente tem a finalização, né, do componente de NID, hoje seria o NIDão, né, só que vai ter que acontecer de forma remota, inclusive a gente ia até fazer uma confraternização, tudo certinho, mas vai ter que acontecer de forma remota hoje por conta dessa suspensão, né, mas vai dar tudo certo também, acho que vai ser legal do mesmo jeito. E é isso. Aí pronto, aí hoje é isso. Depois que terminar a aula, eu vou começar a fazer a digitação desse trabalho. Também vou começar a fazer um outro trabalho, que é desse componente que ficou, né, para terminar na semana que vem. Eu tenho que ler algumas páginas de um livro e também tenho que fazer uma carta pedagógica e tenho que decorar o envelope dessa carta. Vocês vão acompanhar tudo, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês a construção desses trabalhos. Olha, gente, já organizei tudo aqui, ó, para minha aula online. Essa aula vai ser mais apresentação, a gente vai precisar falar e tal. Eu não sei muito bem como é que vai funcionar não, gente. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter que abrir o site do nosso NID. E eu nem mostrei pra vocês, né, o site do nosso NID, daqui a pouco eu mostro também. Aí eu acho que vai abrir o site do nosso NID e a gente vai explicar a nossa proposta de atividade. E aí o pessoal do outro NID, né, da outra turma, também vai fazer a mesma coisa. Enfim, não sei bem como é que vai funcionar isso, não. Eu acho que ficaria melhor se deixassem pra próxima segunda, pra poder a gente ter um momento, fazer realmente, né, presencial, acho que ia ficar melhor. Mas, enfim, né? Vou colocar aqui a aula, tá? E é isso. Fiz aqui um cafezinho, né? E comprei esse bolo também na padaria e eu vou comer. Gente, terminei agorinha de fazer a digitação da entrevista. Olha só, ficou assim. Ela respondeu de maneira bem sucinta, né? Graças a Deus. E aí, gente, as perguntas foram as seguintes. Quais projetos vocês estão desenvolvendo na comunidade para a proteção e defesa de crianças e adolescentes? Aí ela respondeu. Aí a segunda pergunta foi: quais são as ações ou atividades específicas dos projetos? A terceira pergunta foi: há quanto tempo vocês desenvolvem essas atividades de ação social? Quais profissionais vocês envolvem em seus projetos e quem são os colaboradores dessas ações? Essa foi a pergunta que a resposta foi maior, né? Porque são várias perguntas dentro da mesma pergunta. A quarta pergunta foi: quais são os benefícios do seu projeto para os cidadãos, né? E a quinta pergunta foi: quais serviços ou ações vocês acham que o bairro deveria oferecer dentro da área específica de educação? Só que aqui, gente, a entrevistada fugiu um pouquinho, ela acabou falando sobre curso de saúde, serviços de saúde. Mas, né, enfim, era o que ela achava que tinha que o bairro deveria oferecer, né? Então, é isso. Então ficou assim, né, gente? Olha, gente, acabei de entregar a atividade de direitos humanos, né? Eu fiz mais alguns ajustes, adicionei algumas coisas, algumas informações, né? E já enviei. Hoje é terça-feira, 15 de julho, e o prazo de entrega é até hoje, né? Até hoje é 11h59, né?
E aí eu enviei agora, 2h22, já está ali como entregue. Essa outra atividade aqui de baixo foi uma outra atividade que ela tinha passado no dia... A gente enviou dia 7 de maio, tá vendo? Aí agora é só essa daqui. E é isso, né, gente? Agora é esperar as notas. Olha, gente, última listinha de pendências acadêmicas do semestre. Aqui só tem mesmo as demandas do componente de EJA, que é o último, né, que ficou faltando. E aí eu só preciso cumprir essas 3 coisinhas. Olha, gente, já dei início à última atividade do semestre, nem acredito, né, gente? Eu comecei a escrever, né, a minha carta pedagógica, tá assim, né, por enquanto. Eu fiz aqui o rascunho, no caso, eu fiz um rascunho e já vim consertando tudo, tipo, já escrevendo como eu quero que fique na versão final, entendeu? Enfim, aí eu tô fazendo isso aqui. Aqui já tá, ó, o envelope que a professora deu pra gente decorar. Eu já sei como que eu vou fazer essa decoração. Na verdade, eu tô com uma ideia na minha cabeça, né? Espero que dê certo, né? Quando eu for transferir aqui pro papel. Mas é isso, né, gente? Tô aqui na função dessa carta pedagógica. Gente, a minha carta pedagógica está pronta. Nem acredito. Ai, gente, olha só. Deu isso aqui, né? Eu ainda vou fazer alguns ajustes, tá? Tipo, fazer algumas correções, assim. Mas tá pronto, é isso aqui que é pra ser escrito. Eu tô feliz que eu terminei. Olha, gente, resultado final do envelope da minha carta ficou assim. O outro lado ficou assim, ficou meio manchada essa parte, gente, porque eu tive que... Eu tinha escrito o nome EJA aqui, eu já tinha passado hidrocor e tudo, aí pra cobrir ficou meio complicado. Mas ignora essa parte que ficou um pouco mais escura. E ficou assim, gente, coloquei essas meia pérolas, né, coloquei também esses recortes de livro, né, e essa aqui é a parte principal, né, ficou assim, gente, deu o maior trabalho de colar esses papel crepom, viu? Mas enfim, né, o que importa é que tá pronto. Gente, quintou, né? Tô aqui na faculdade. Hoje é o meu último dia de aula do semestre e eu tô muito feliz, gente. Vocês não têm noção. E assim, gente, eu cheguei muito cedo, né? Porque a aula de hoje vai começar 1h30. Agora são 12h54 e eu estou aqui. A sala está vazia. E é isso, gente. Ninguém chegou ainda. Só eu e o meu mono. Que hoje vai ter mais uma confraternização, né? E é isso, gente, eu vou no banheiro agora. Vou no banheiro trocar de roupa, colocar a blusinha da aula de hoje, né? Que é uma blusa que a professora deu pra gente usar. Aí eu vou lá trocar e vou comprar um docinho pra mim também, gente, que eu tô com vontade de comer um doce. Não sei o que. Vou comprar paçoca, que é o que eu gosto, né? E é isso, meus amores. Gratidão, né, gente? O último dia de aula do semestre. Gente, eu nem tô acreditando. Esse semestre foi bem intenso, bem puxado pra mim, mas deu tudo certo. Depois eu vou mostrar as minhas notas pra vocês, tá? Todas as médias e tal. Olha, gente, eu abri aqui agora o portal acadêmico, né? Pra poder mostrar pra vocês as minhas notas desse semestre, né? Aqui, gente, tem todas as minhas disciplinas, tá vendo? Foram 8 esse semestre. E aqui tem a minha média final, né? Depois da soma de todas as notas, fica essa média final aqui, gente. Ai, meu Deus, parou de focar. Calma aí. Pronto. Aí é o seguinte, por exemplo, psicologia da educação. A minha média final foi 9,6. Mas aqui eu tenho as notas de cada avaliação. Então, na primeira avaliação eu tirei um 10. Na segunda avaliação eu tirei 9. E na terceira avaliação eu tirei 10. Média final, 9,5. Entenderam? Não sei se vocês conseguiram compreender, mas é basicamente isso. Aí aqui, infância e educação infantil, minha média final foi 8,5. E essas aqui foram as minhas notas em cada avaliação, tá vendo? Na primeira avaliação, 8. Na segunda avaliação, 9,5. Na terceira avaliação, 8,5. Aí vem Educação de Jovens e Adultos. Educação de Jovens e Adultos foi a única disciplina que eu ainda não tenho as notas, tá? A professora ainda não colocou, tá vendo? Nota não divulgada, tá vendo?
Enfim, então não tem o que ver aqui em educação de jovens e adultos. Mas no caso, os professores têm até depois de amanhã para poder fechar todas as notas. Mas no meu caso, só falta mesmo essa disciplina. Todas as outras disciplinas eu fui aprovada por média, tá vendo aqui? História e Cultura Afro-Brasileira, minha média final ficou 8, tá vendo? Educação e Gênero, média final 9,5, ou 9,6. Educação e Direitos Humanos, média final 9. Núcleo de Iniciação à Docência, média 9,5. E Educação Especial Inclusiva, média 9,8. Tá vendo, gente? Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, no caso, em Educação Especial Inclusiva, essas aqui foram as minhas notas em cada avaliação. 10, 10, 9,5. NID, né? Núcleo de Iniciação à Docência. Essas foram as minhas notas, 9,5, 10 e 9. Educação e Direitos Humanos. Gente, eu tirei 9 em todas as avaliações. Que coincidência, né, gente? Enfim, tá aqui 9 pra tudo. Na avaliação 1, na avaliação 2 e na avaliação 3. Educação e Gênero, eu tirei 8,9 e 10 e 10 nas duas últimas. História e Cultura Afro-Brasileira foi a disciplina que eu mais penei, né, gente? Olha essas notas. 7,5 na primeira avaliação, 8 na segunda avaliação e 8,5 na terceira avaliação. Gente, essa daqui foi a disciplina que eu mais penei. E que as minhas notas foram menores, né? As minhas menores notas foi nessa disciplina. Mas enfim, né, gente? Acontece. Acabou, gente. Sim, estou oficialmente de férias da faculdade. Ai, gente, sério, eu não via a hora. Sério, estou muito feliz, né? Graças a Deus, mais um semestre concluído. E esse semestre foi um pouquinho mais complicado, né, gente? Porque eu tive que conciliar, né, a faculdade com o estágio. Eu decidi estagiar, né, nesse segundo semestre. E aí a rotina ficou um pouco mais puxada. Mas foi interessante, né, gente? Foi uma experiência legal, né? E eu aprendi bastante com o meu estágio. Eu ainda continuo no estágio, tá, gente? E acho que eu vou continuar também nesse terceiro semestre. Enfim, não sei ainda, mas o que for decidido, vocês vão saber, né? E é isso, gente. Estou muito feliz, satisfeita com tudo. E é isso, né? Que venha o próximo semestre. Não vou falar muito mais agora, tá, gente? Porque esse vídeo já está enorme. Mas assim, gente, só uma coisinha. Eu não divulgo aqui o meu Instagram, né? Porque o meu Instagram é pessoal. Mas eu já recebi mensagem de alguns de vocês lá no meu Instagram. E aí eu decidi criar um outro perfil, né? Pra ser um perfil público, um perfil que vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Então eu vou criar esse novo perfil. Se eu já tiver criado tudo certinho, eu vou estar deixando ele passando aqui agora na tela pra vocês irem lá acompanhar, tá? Nesse Instagram eu vou fazer tipo um daily, né, gente? Eu vou mostrar tudo sobre a faculdade, né, questões acadêmicas, que é o que vocês mais me perguntam, né? Porque é um nicho que eu trago bastante aqui no canal, né? Acho que é o que eu mais falo aqui no canal, né? É o nicho em que os vídeos estão mais direcionados. Então vocês sempre têm dúvidas, estão sempre me perguntando coisas em relação à pedagogia, à faculdade, enfim. Então vai ser um perfil no Instagram pra vocês falarem comigo em relação a isso. Também vou compartilhar outras coisas, né? A minha rotina mesmo, né, gente? Eu vou estar compartilhando a minha rotina lá e aí vocês vão poder dialogar comigo sobre essas questões, ok? Então é isso, gente. Se eu já tiver criado esse perfil, vai estar passando aqui. Então vão me acompanhar por lá, tá? E é sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu posto por aqui, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.